Olha, hoje o tema é pesado. A gente vai mergulhar num documento que é, sem exagero, devastador. O relatório final da CPI das fraudes no INSS. É, basicamente, a crônica de um assalto. Um assalto sistemático contra os aposentados do Brasil. Vamos tentar entender passo a passo como uma coisa dessas pôde acontecer. E para começar, vejam só que curioso. A própria CPI escolheu uma citação de 400 anos para abrir o relatório. São palavras do Rei Lear de Shakespeare. É aquele lamento de quem percebe tarde demais a tragédia que ajudou a criar. Essa escolha, por si só, já dá o tom de tudo que vem pela frente. E o motivo dessa escolha é muito poderoso. O relatório basicamente diz que essa frase é a confissão que o Estado brasileiro precisa fazer. É como se dissesse, nós não demos a devida atenção. É o reconhecimento de uma omissão gigantesca que permitiu um saque silencioso contra milhões de cidadãos vulneráveis. Então, vamos começar pelo que o relatório chama de Ato 1, a omissão. Porque antes mesmo de entender o crime, a gente precisa entender o cenário, o ambiente que deixou tudo isso florescer. E o ponto crucial é este aqui. O relatório é muito claro ao dizer que o esquema não aconteceu escondido, no escuro. Pelo contrário, ele cresceu à luz do dia dentro dos próprios sistemas do INSS. E isso só foi possível, segundo a investigação, por uma de duas coisas: ou cumplicidade ativa ou uma omissão conveniente de quem tinha o dever de impedir. Agora sim, vamos para o Ato 2, para entender como essa máquina funcionava na prática. Como, exatamente, milhões de aposentados foram roubados mês após mês, de forma sistemática. A CPI apontou duas frentes principais de ataque. De um lado, os descontos associativos indevidos. Sabe o que é isso? São pequenas taxas descontadas todo mês de associações que os aposentados nunca ouviram falar, muito menos se filiaram. Do outro lado, uma fraude ainda mais pesada, os empréstimos consignados fraudulentos. Empréstimos gigantescos, feitos no nome das vítimas, sem que elas tivessem a menor ideia. E o mecanismo por trás dos descontos era de uma simplicidade que assusta. Primeiro, os criminosos conseguiam de forma ilegal listas com os dados dos benefícios. Depois, mandavam para o INSS pedidos em massa de descontos. E aí vem o absurdo. O INSS e a Dataprev simplesmente processavam tudo, sem nenhuma verificação, sem checar se a pessoa realmente autorizou aquilo. O resultado, o benefício vinha menor no fim do mês e a vítima ficava sem entender nada. Agora, se o esquema dos descontos já era ruim, o dos empréstimos é de cair o queixo. A gente está falando de uma movimentação de 466 bilhões de reais. Para dar uma dimensão do tamanho do estrago, a CPI destacou um banco que em 5 anos pulou de 514 clientes para 3,3 milhões. Tudo isso em meio a um mar de denúncias de fraude. Chegamos ao Ato 3, os homens de vestes douradas. Afinal, quem eram os arquitetos e os grandes beneficiários desse esquema todo? O relatório, de novo, usa uma metáfora de Shakespeare para descrever essa gente. E essa citação explica tudo, não é? A ideia é que, quando o crime é cometido por gente poderosa, gente revestida de ouro, a lança da justiça simplesmente se quebra, se torna inofensiva. O cargo público, o poder econômico, tudo isso virou uma armadura para os criminosos. Esse gráfico ajuda a gente a visualizar a dimensão desse ouro todo. Olha só, a arrecadação com descontos associativos em 2024 era de quase 3 bilhões de reais. Já o volume dos empréstimos consignados bateu 466 bilhões. E além disso, a CPI ainda conseguiu rastrear quase 40 bilhões de reais em movimentações de empresas de fachada. É muito, muito dinheiro. Mas quem são essas pessoas? Bom, a investigação aponta para uma rede que ia do topo à base do poder. A gente está falando de senador da República, ministros de Estado, presidentes do próprio INSS, diretores, servidores, operadores financeiros, lobistas. Era uma teia de corrupção muito bem articulada. E o relatório não fica no campo das ideias, não. Ele dá nomes aos bois. A lista de indiciados é longa e inclui figuras de altíssimo escalão, como um senador da República, o secretário executivo do Ministério da Previdência e até, pasmem, o próprio procurador-chefe do INSS. Todos eles citados como parte integrante do esquema. E isso nos leva ao Ato 4, que foca na falha monumental daqueles que deveriam ter evitado tudo isso, os vigias, ou seja, os órgãos de controle. O contraste aqui é simplesmente gritante. De um lado, o que era o dever deles? Monitorar continuamente, verificar o consentimento, auditar as instituições, o básico.
E qual foi a realidade que a CPI encontrou? Omissão total. As checagens eram feitas só na hora de renovar um contrato, benefícios eram desbloqueados em lote para facilitar as fraudes e milhares de reclamações foram simplesmente jogadas para debaixo do tapete. E esse termo aqui, desbloqueio em lote, é fundamental para entender a escala do problema. A investigação descobriu que, a pedido de algumas entidades, o INSS simplesmente removeu as travas de segurança de mais de 64 mil benefícios. De uma vez só, foi como abrir a porteira e deixar a boiada passar. Uma porteira para os descontos fraudulentos. Então, a conclusão do relatório nesse ponto é uma só, e ela é demolidora. Órgãos como o INSS e a Dataprev falharam de forma sistemática. Falharam em controlar, falharam em fiscalizar e, o mais grave de tudo, falharam em proteger os beneficiários. E com tudo isso posto na mesa, a gente chega ao ato final, a lança da justiça. Depois desse diagnóstico tão duro, o que o relatório propõe para reverter essa situação? A CPI não ficou só no discurso. O relatório pede formalmente que o Ministério Público e a Polícia Federal abram investigações criminais contra todos os agentes públicos que foram citados. É um pedido claro e direto por responsabilização. E é com essa frase que o relatório se encerra. É quase um apelo, sabe? Uma referência direta àquela citação de Shakespeare lá do comercinho. É a esperança de que desta vez a lança da justiça não se quebre de novo contra a armadura dourada dos poderosos. E a grande pergunta que fica no ar é essa. Depois de tudo que foi revelado, com nomes expostos e mecanismos detalhados, será que a justiça finalmente vai prevalecer para os aposentados do Brasil? O relatório está aí, a história foi contada. Resta saber se a lança, desta vez, vai cumprir o seu papel.